Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. É imensa a minha alegria, gente, estar com vocês outra vez nesse vídeo para nós compartilharmos da grandeza da Santa Palavra de Deus. E eu quero falar no dia de hoje a respeito dos dois discípulos de Emaús, que eu tomei como tema: não desça para Emaús. Por que não descer para Emaús? Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Lucas capítulo 24, o versículo 13 em diante, diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecesse. Aqui está um episódio que nos deixa uma certa interrogação, uma certa indagação. Dois discípulos de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus tinha muitos discípulos, e esses eram uns deles, muito próximo por sinal, porque conforme a tradição judaica, se bem que não está na Bíblia, mas a tradição mostra que um deles se chamava Cleopas, que era tio de Jesus. Agora veja a proximidade. E o outro, não é citado o nome, mas possivelmente era muito ligado ao Senhor Jesus Cristo, como falei. E esses dois homens que estavam em Jerusalém, as suas origens eram Emaús. Emaús, uma pequena aldeia que distava de Jerusalém, cerca de uns 10 quilômetros. E eles, decepcionados com Jesus, observa bem, tristes, sem esperança, eles regressavam para suas origens. Eles regressavam para Emaús. Uma posição extrema haviam tomado. Extrema porque existia ou existe dois pontos equidistantes: Jerusalém e Emaús. Jerusalém fica no alto, Emaús fica embaixo. Jerusalém é a cidade de paz, como diz a própria palavra, Jerusalém significa terra de paz. Emaús era uma pequena aldeia pobre. Jerusalém era a cidade do grande rei. Jerusalém era a cidade aonde o Senhor Jesus Cristo estava. Jerusalém era a cidade onde existia o templo para adoração ao rei. Mas eles desceram para Emaús. Desceram para Emaús porque a incredulidade tomou conta de suas mentes. Desceram para Emaús porque foram decepcionados com o Senhor Jesus Cristo. Por que decepcionados? Diz o texto: no mesmo dia, ou seja, naquele dia que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não sabiam, porque já se passaram 3 dias e eles não viram nada. Não aconteceu nada. 3 dias se passaram. E conforme uma crença judaica, após 3 dias, o Espírito vai embora e não volta mais. Não havia mais esperança de ressurreição. Não havia mais esperança de restauração. Não havia mais esperança de vitória. E eles, cabisbaixo,
comentando entre si o seu fracasso, desciam para Emaús. Descer para Emaús é o único recurso, o único meio que uma alma desiludida tem. E eles desceram para Emaús, envolvidos em uma tristeza profunda, motivados simplesmente pela sua incredulidade. Quem desce para Emaús? Desce para Emaús aqueles que perderam a esperança de uma conquista, de uma vitória. Quem desce para Emaús? Desce para Emaús aqueles que vivem na incredulidade apesar da religiosidade. Desce para Emaús aqueles que sofreram uma grande decepção. Todos esses elementos estavam juntos, ligados a esses dois discípulos. 3 dias se passaram e nada aconteceu, pelo menos na mente deles, porque aconteceu uma grande vitória, uma grande coisa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eles não perceberam, como também muita gente não percebe as coisas esplêndidas, maravilhosas que acontecem no mundo espiritual à nossa volta e a gente não percebe. Outra pergunta que se faz: por que eles não reconheceram o Mestre? Se eram tão ligados. A incredulidade cega, a falta de fé cega. Era isso que estava existindo na mente e no coração daqueles homens. Será que esse não é também o seu caso, o nosso caso? Será que nós não estamos descendo para Emaús, motivado por uma decepção? Motivado por uma falta de esperança? Aqueles discípulos achavam que nada tinha acontecido. Aconteceu não do jeito que eles queriam, porque eles queriam que Jesus aparecesse outra vez de uma forma gloriosa antes do tempo, por sinal. Ele queria uma vitória sobre o Império Romano. Ele queria um milagre espetacular à vista de todos, mas nem todos vêem milagres. E por isso eles desceram para Emaús. Espero que você também não esteja descendo para Emaús. Descer para Emaús significa romper com os laços espirituais que ligam aos céus. Descer para Emaús significa perder as esperanças de uma conquista. Descer para Emaús significa decepcionar-se com algo que você esperava tanto. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. E isso está acontecendo com muitas pessoas dentro da igreja. O que aconteceu com os discípulos? Primeiro, eles não reconheceram o Mestre. Quantas pessoas estão dentro da igreja, cantando, louvando, entre aspas, pregando a palavra e não sente a presença de Deus? Isto é um fato notório. Para sentir a presença de Deus é preciso que exista esses predicados na vida do crente. Fé. Acreditar na palavra de Deus. Ter visão espiritual dos céus. Porque a falta de fé, como eu falei, ela cega o nosso entendimento. E aqueles discípulos fracassados caminhavam cabisbaixo para Emaús, achando que tudo havia se perdido, quando Jesus estava bem perto deles. Quantas as vezes também Jesus está tão próximo a nós, tão juntinho, e nós não percebemos a sua presença.
Então, antes de tecer qualquer julgamento a esses dois discípulos, é bom olharmos para nós mesmos e perguntarmos: nós estamos realmente sentindo a presença de Deus? Será que nós temos essa comunhão com Cristo? Será que nós ouvimos a sua voz? Será que nós o reconhecemos? Porque às vezes Jesus está falando conosco e a gente não reconhece. Porque, como diz a palavra de Deus, Jesus hoje, ele fala conosco de diversas formas e de diversas maneiras. Ele fala pelo louvor, ele fala pela profecia, ele fala pela palavra de Deus e a mensagem às vezes não toca em nosso coração porque somos incrédulos. Mas Jesus fala conosco todos os dias. E às vezes nós não percebemos a sua presença, à semelhança daqueles dois discípulos que desciam para Emaús. Não desça para Emaús. Porque enquanto nós estivermos olhando para os fracassos humanos, para o ser humano, a decepção é muito grande. Enquanto nós estivermos olhando para as fraquezas humanas, nós vamos nos decepcionar bastante, como aconteceu com aqueles dois discípulos. E quantas pessoas já não estão mais querendo se envolvimento com a igreja, com Cristo, com a palavra, com louvor, com adoração, porque perderam as esperanças. Isso é descer para Emaús. E a grande mensagem de hoje para você é esta: não desça para Emaús. Porque Emaús significa o lugar da desesperança. Emaús significa o local do fracasso. Emaús significa o local da tristeza. Emaús significa o local da desilusão. Aprove Deus que você tenha a confiança, a certeza, a convicção de que Jesus está sempre perto de nós, independente das circunstâncias. Aqueles homens estavam tristes, estavam decepcionados, estavam desiludidos, mas Jesus estava com ele. Independente do que você esteja passando, Jesus está com você. Às vezes a gente nem tem mais fé, nem tem mais esperança, nem tem mais ilusão nenhuma, mas Jesus não nos larga jamais, porque ele veio para ficar. A caminho de Emaús, Jesus conversava com aqueles dois discípulos e perguntava: o que é que vocês estão falando? E então um deles respondeu: você por acaso é forasteiro em Jerusalém, que não percebeu, não tomou conhecimento dos acontecimentos que houve? Pegaram o mestre, mataram e crucificaram. Eles pararam aí. É este o erro de muita gente: acompanhar Jesus até a crucificação. Precisa acompanhar Jesus até a sua ressurreição, porque crendo na sua ressurreição, você vai ver a sua vinda gloriosa. E eles se decepcionaram por isso. Eles não viram a ressurreição. Eles foram incrédulos porque não acreditaram no testemunho daquelas duas mulheres, que disseram que o túmulo estava vazio. Isto é incredulidade. E às vezes a palavra de Deus está falando conosco, a gente não acredita. E eles foram para Emaús. A certa altura do caminho, Jesus fez que ia para um local oposto e de repente eles disseram: fica conosco, porque já se faz tarde. Que coisa linda, pelo menos um gesto de sabedoria. Era isso que Jesus queria ouvir deles: fica conosco. Será que você tem a condição, a capacidade de falar isso para o mestre? Fica conosco, entra em minha casa. Apesar de todo fracasso, de toda tristeza, de toda provação, de toda decepção, você convida Jesus para sentar-se à mesa com você. Isto é comunhão com Cristo. Quando aqueles discípulos disseram:
Fica conosco porque já se faz tarde. E Jesus o seguiu porque Jesus espera uma decisão sua. A última decisão é nossa. Somos nós que temos que confessar a Cristo. Ele nos chama e está conosco, mas é preciso que tenhamos a coragem de aceitá-lo. E quando eles chegaram em casa, à mesa com Jesus, ao partir do pão, eles perceberam que se tratavam do Mestre. Por que eles não reconheceram a Jesus Cristo? Conforme eu falei antes, a incredulidade, a desilusão bloqueia o nosso entendimento espiritual. É preciso que estejamos ligados a Cristo, ligados aos céus, para não perder o contato, para não perder a sintonia com o Senhor Jesus Cristo. Sentados à mesa, aí sim, o reconhecimento. Você só reconhece a mesa, ou melhor, só reconhece a Cristo, a partir do momento que você confessa, que você o convida, que você o reconhece. Estava ali o Senhor Jesus com eles, apesar de estar em Emaús. É uma lição interessante porque, ainda que eles desceram para Emaús, lugar de desilusão, lugar de tristeza, lugar de decepção, lugar de fracasso, Jesus desceu com eles. Jesus desce com você nas adversidades. Jesus nos salva em meio à tribulação. A presença de Deus geralmente são notórias nos momentos de maior aflição, de maior dor. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Mas não era para eles terem descido para Emaús, porque se ele tivesse ficado em Jerusalém, se eles tivessem acreditado, a vitória seria mais espetacular. Ele não teria que passar por todo sofrimento, de tristeza, de amargura, de desilusão. Espere que você nunca tome a decisão de descer para Emaús. Eu não sei qual é o seu Emaús. O que eu sei é que o convite é feito. Fique em Jerusalém. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que o Espírito Santo vos encha de graça. Não se esqueça de acionar o sino, de dar o seu like. E se você está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Porque todas as semanas nós estamos postando vídeo para o nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?